Bom dia, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Espero que vocês estejam todos bem e animados para mais um encontro. Gente, hoje nós vamos continuar falando do objeto de conhecimento, ordem e conflito. Eu quero fazer uma observação a vocês. Nós ainda estamos situados na sequência didática número 5, e como vocês sabem, é a sequência didática que fala sobre sociedade, espaço urbano e rural. Então, portanto, hoje é a aula em que nós vamos falar sobre a abordagem rural. Esta aula vai nos servir de transição para a sequência didática 6, que vai abordar a temática do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, esta aula e a aula seguinte, a aula da próxima semana, vão fazer essa transição entre a sequência didática 5 e a sequência didática 6. Qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre conflitos rurais e suas consequências. Digam aí para mim no chat, vocês que estão assistindo a minha videoaula, o que vocês entendem por conflitos rurais. Ao longo da aula, eu vou discorrer sobre esse assunto, nós vamos até conceituar conflitos rurais. Quero de antemão dizer que eu vou fazer uma abordagem para esta aula que vai diferenciar, ou melhor, que vai posicionar, melhor dizendo, os conflitos rurais em conflitos que vão gerar violência e conflitos que vão dialogar com processos de mercado e vão gerar expulsão. Mais à frente vocês vão compreender melhor esse raciocínio que eu já estou antecipando. Todos prontos? Este não é um assunto que deva causar estranhamento em meus alunos do terceiro ano. Eu acredito que vocês já tenham tido acesso a ele, já tenham discutido isso tanto em geografia quanto em história. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente falar sobre conflitos rurais, consequências dos conflitos rurais, nós precisamos perceber, compreender que nós vamos dialogar sobre a nossa estrutura fundiária. E que quando a gente fala de estrutura fundiária, nós estamos falando sobre a forma como a propriedade rural é organizada em determinado território. De que modo as propriedades rurais se organizam, se formam? Qual é o tamanho das propriedades rurais? Então, estrutura fundiária. Sempre que a gente fala de estrutura, a gente fala em algo que dá o molde, a forma, o como. Então, como acontece a formação das propriedades rurais no Brasil, como elas são? É disso que a gente vai falar neste momento da nossa aula. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para os meus alunos, e isso também não é uma novidade, de que a nossa estrutura fundiária brasileira é marcada pela concentração de terra. Concentração de terra em mãos de poucas pessoas. Vocês talvez já tenham ouvido falar que no Brasil há muita terra na mão de pouca gente e muita gente sem terra. Quer dizer, simplificando aqui a nossa frase, que no Brasil há muita terra na mão de pessoas que possuem dinheiro, há muita terra na mão daqueles que são denominados elite, e há pouca terra para aqueles que não possuem dinheiro, para os trabalhadores. Tranquilo até aqui, pessoal? Então a gente vai falar que os conflitos rurais acontecem
são reflexo da estrutura fundiária brasileira, ou seja, de como as propriedades rurais se formam e que no Brasil temos por característica marcante o fato de que as propriedades são concentradas. As grandes propriedades são concentradas nas mãos de poucas pessoas. Muitas pessoas, que são os pobres, são os trabalhadores, têm pouca ou nenhuma terra. A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como uma das principais problemas do meio rural. Então, a desigualdade, isso que eu acabei de falar para vocês, a concentração de terras é um grande problema social do meio rural brasileiro. As propriedades rurais, pessoal, também são chamadas, doravante chamadas, de imóveis rurais. Os imóveis rurais são definidos a partir de um conceito que está expresso lá no Estatuto da Terra, que é uma legislação de 1964, que é o módulo rural. Então, os imóveis rurais são medidos através daquilo que se chama módulo rural. O módulo rural é a propriedade familiar ou imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, absorva toda a sua força de trabalho. É a quantidade de terra necessária para um trabalhador e sua família, pensando assim em uma família de 4 pessoas, se sustentarem, podendo eventualmente ser trabalhada com a ajuda de terceiros. Aqui a gente tem uma informação interessante, pessoal, que é a composição familiar, restrita aqui nesse caso a 4 pessoas, e a possibilidade que haja ajuda de terceiros, dialogando com o conceito de agricultor familiar, que é um conceito que na legislação vai ficar de forma mais clara só lá para 2006, com a lei da agricultura familiar. É importante entender então, pessoal, que módulo rural é a parcela de terra em que uma família de agricultores consegue sobreviver do seu trabalho com a terra. Tranquilo até aqui? O módulo rural pode variar de tamanho conforme a região do país. Isso porque em determinada região do país, por exemplo, no sul, no sudeste, é possível que a terra seja mais agricultável, seja mais fértil do que em determinadas regiões do sertão nordestino, em que, para que uma família extraia dali o seu sustento, é necessário trabalhar mais terra. Tranquilo esse entendimento? Módulo rural é uma unidade de medida agrária expressa em hectares que busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica, a forma e as condições de seu aproveitamento econômico. É isso que eu estou falando para vocês, gente. Como é que esse pedaço de terra é aproveitado economicamente por quem trabalha nele? Isso vai determinar, então, o que é um módulo rural. Pensando então em módulos rurais, pensando em parcelas de terra capazes, de promover o sustento a famílias, o Estatuto da Terra dividiu os imóveis rurais do Brasil em 3 categorias. Essas categorias com certeza vocês já conhecem, meus alunos do 3º ano. O minifúndio, que corresponde a toda propriedade inferior ao módulo fixado para a região em que se localiza e para o tipo de exploração que nela ocorre.
Então, minifúndio é igual a propriedade pequena. Os minifúndios possuem quase sempre menos de 50 hectares, embora sua média seja de 20 hectares. Empresa rural, isso conforme o Estatuto da Terra, hein, pessoal? São imóveis explorados de forma econômica e racional, com uma área que, no máximo, chega a 600 módulos rurais. A área média dessas empresas rurais é de 221 hectares. E a terceira categoria é a categoria do latifúndio, sendo que latifúndio ainda vai se subdividir em exploração e dimensão. Então, latifúndio por exploração é o imóvel rural que, tendo as dimensões equivalentes de 1 a 600 módulos rurais, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é quando um proprietário tem uma grande porção de terra e, dependendo da posição geográfica, dependendo da conjuntura política, é melhor, é mais interessante para esse proprietário aguardar que haja melhorias naquela localidade que vão valorizar a terra. Que tipo de melhoria? Uma estrada, por exemplo, que vai facilitar a escoagem de produção, linhas de energia elétrica, desvios de barragens, por exemplo, pessoal. Então, são propriedades grandes em que o proprietário aguarda melhorias, né? Deixa o tempo passar, porque aquilo ali vai valorizar, então é melhor esperar a valorização do mercado. E o latifúndio por dimensão, que são os imóveis explorados ou não de forma econômica e racional, com uma área que no máximo chega a 600 módulos rurais. Possui dimensão superior a 600 módulos rurais. Então, aqui a gente está falando de áreas que são agricultáveis, que são exploradas, mas que nem sempre são exploradas na sua íntegra e são áreas muito, muito grandes. Aqui, pessoal, de repente talvez seja bom vocês olharem pelo slide que está postado. É uma informação que eu peguei lá do site do Guia do Estudante, tem o link aqui. É uma página bem legal, caso vocês tenham mais interesse neste assunto. Traz dados que comentam a nossa estrutura fundiária. E interessante e importante observar que esta informação recorrentemente cai em provas de seleção como vestibular. Já caiu no Enem e cai em vestibulares também. Aqueles alunos que vão fazer vestibulares para universidades de São Paulo, de repente, isso é uma informação muito interessante. Aqui, de acordo com o trabalho que foi feito, com fonte em dados do INCRA, há uma divisão da estrutura fundiária em minifúndio, média propriedade e grande propriedade. Aqui a gente vai fazer uma correlação com a informação que nós acabamos de ver, né? Minifúndio nós já vimos, o empresas rurais dialogando com média propriedade, as grandes propriedades que são os latifúndios, ok, pessoal? Quero que vocês observem o seguinte: os minifúndios, ou as pequenas propriedades, equivalem, de acordo com dados de 2014, mas os dados atuais não diferem tanto, a 90% dos imóveis rurais no Brasil. Em contrapartida, os latifúndios que ocupam, olhem aqui a bolinha verde, os latifúndios que ocupam 47,2% das áreas do Brasil estão restritos a
2,3% dos imóveis rurais. Olha que interessante. 90% dos imóveis rurais, a maioria dos imóveis rurais são imóveis pequenos. A menor parte, a quase ínfima parte dos imóveis rurais, quantitativamente, imóvel rural, propriedade rural, é de grandes áreas, é de latifúndios. Isso vai deixar de forma exposta, de forma clara, uma contradição e vai reiterar aquela frase que eu falei para vocês telas atrás, de que pouca gente tem muita terra e muita gente tem pouca terra, espaços pequenos de terra. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Aqui uma charge provocativa e reflexiva para vocês. Pai e filho observando aqui a área rural, o espaço rural. Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Em uma sátira a uma cena do filme O Rei Leão, não é mesmo? Em que naquele filme a floresta, a natureza seria do futuro rei da selva, né? Do futuro leão ali. Aqui não, aqui o filho não tem perspectiva de ter terra, de ter propriedade. Nada do que ele vê é dele. Agora vamos entrar mais a fundo no nosso tema de hoje, que são os conflitos rurais. Então a gente sabe que estamos falando das consequências da formação da nossa estrutura fundiária e que a gente tem processos que expõem uma dicotomia entre quem tem muito e quem tem pouco, expõe conflito, expõe diferença. E eu vou usar aqui informações e conceituações que vêm da Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão, uma entidade ligada à Confederação dos Bispos do Brasil, portanto, é uma entidade ligada à Igreja Católica, que tem relevância no acompanhamento da temática do rural no Brasil, que faz mapeamentos e levantamentos anuais de dados com relação ao mundo rural e aos conflitos rurais. De acordo com o relatório da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água e direitos de trabalho. Então, a Comissão Pastoral da Terra observa que os conflitos rurais giram em torno da questão da terra, da água e do trabalho. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os próprios trabalhadores ou por causa da ausência ou fragilidade de políticas públicas que atuem no rural. Então, olha só, não estou falando para vocês que os conflitos rurais acontecem só entre o grande proprietário de terra e o pequeno proprietário de terra ou sem terra. Um conflito rural pode acontecer entre próprios trabalhadores, entre poceiros, entre pessoas que estão ali ocupando determinado lugar, determinado acampamento, ocupação, e que vão se desentender e que, enfim, vão gerar diversos tipos de conflitos, de embates. Parte das causas desses conflitos decorrem da insegurança jurídica relacionada à posse da terra. O que é insegurança jurídica? Significa dizer que a legislação não tem garantido a posse da terra para pessoas que eventualmente a estejam ocupando, produzindo na terra. Aqui a gente vai ter discussões sobre sem terras, acampados, indígenas, populações tradicionais, extrativistas, como
a gente tem aqui na referência lá do relatório da Comissão Pastoral da Terra. Conflitos por terra são as ações de resistência e enfrentamento pela posse, pelo uso e propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como seringais, babaçoais ou castanhais, entre outros que garantam o direito ao extrativismo. Então, aqui a gente tem espaços rurais, terras rurais, que dialogam com conflitos de interesse da população extrativista. Além disso, esses conflitos de terra envolvem poceiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, arrendatários de pequeno porte, camponeses, ocupantes, sem terras, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, etc. Todas, quase todas, né? Não são todas, quase todas aqui temos populações tradicionais que se enquadram na categoria de povos e comunidades tradicionais, que são uma categoria reconhecida pelo governo federal. Aqui eu excluo, por exemplo, os arrendatários e camponeses e ocupantes sem terras, que não necessariamente a gente está falando que são pessoas de comunidades tradicionais. Nós estamos, pessoal, entrando cada vez mais na nossa discussão na temática agrária, a questão agrária. Qual é o problema do mundo agrário no Brasil? Qual é o problema rural no Brasil? Os temas que dialogam com a distribuição da terra, com o uso, com o conflito, são, portanto, o problema rural, são, portanto, a questão agrária. Então, nós estamos ao longo da nossa aula construindo um raciocínio de que os conflitos rurais acontecem derivados da estrutura agrária nacional, que os conflitos refletem interesses, disputas por terra, por água e por questões trabalhistas, que os conflitos de terra têm como personagens agricultores que podem ser da agricultura familiar, podem ser de povos e comunidades tradicionais, como o caso dos indígenas, que estão sempre aí na mídia, com a questão da demarcação territorial, que é um conflito do meio rural brasileiro. A questão agrária, portanto, pessoal, refere-se às relações sociais de produção e abrange aspectos ligados ao como e de que forma se produz. Como se produz? Como se produz na agricultura familiar? Como se produz o módulo rural das pequenas propriedades que são de agricultores familiares? Como se produz um latifúndio? Qual é a diferença? Qual é o impacto disso? A gente vai falando disso nessa e na próxima aula, tá bom, pessoal? Esse assunto não se esgota na aula de hoje. Eu vou fazer com vocês aqui um breve histórico dos conflitos rurais, ou melhor dizendo, da formação da nossa estrutura fundiária, apenas para que a gente se situe mais um pouco sobre de onde vem esse problema, de onde nós estamos falando, né? Tanto na geografia quanto na história, acredito que vocês já tenham visto que a questão da terra no Brasil começa com as capitanias hereditárias, com a demarcação de terras pela colônia e a destinação a senhores. Das capitanias hereditárias, a gente tem um processo fragmentário, que é das doações de sesmarias, perdão, pessoal, que eram extensões de terra doadas a particulares que tivessem recursos. Recursos para quê? Para ter escravo para trabalhar nessa terra, fazendo com que a capitania hereditária, as capitanias hereditárias, fossem ocupadas. Aqui no momento em que o tráfico negreiro
ganhava cada vez mais espaço no comércio mundial, tema da história. Então, as sesmarias e a ocupação aqui das nossas terras deram vazão a esse fluxo também. Em geral, o tamanho variava de 0,5 a 3 léguas quadradas, só que no Nordeste as áreas eram maiores, as áreas o quê? Das sesmarias. Esses processos vão marcar a formação de uma estrutura fundiária pautada em latifúndios escravagistas, com uma produção comercial que visava a exportação. Em 1820, extinguiu-se o regime das sesmarias, porém, a gente não tinha legislação que abordasse a temática de terras devolutas. O que é terra devoluta? É terra pública. Só em 1850 que o nosso país cria a chamada Lei de Terras. Lei de Terras, a história estuda com vocês. A Lei de Terras proibia a aquisição de terras por outro meio que não seja a compra à vista. Então, quem ia ter como comprar terra no Brasil? Quem já tinha dinheiro, não é mesmo? Aqui a gente está no momento em que o tráfego negreiro também foi proibido. Então, houve também um estímulo para que se comprasse as terras, né? Então, disse que a lei de terras mata 2 coelhos com uma cajadada só. Eleva o preço das terras e exigia pagamento à vista. Destinava produto da venda de terras à importação de colonos. Terra livre, mais homem livre. Pensem só, quem iria trabalhar nas grandes propriedades? Quem não tinha dinheiro. Logo, quem ia trabalhar nas grandes propriedades eram os próprios escravos, né? A lei buscava evitar que imigrantes se tornassem proprietários de terras. Essa estrutura fundiária, macrofundiária, latifundiária do Brasil, ela é pouco mexida ao longo da história. Só no século XX, meados do século XX, a gente começa a ter lutas pela terra e um movimento maior, né, de redistribuição fundiária, mas eu estou até me antecipando aqui. Em 1964, olha só o puro histórico, foi lançado o Estatuto da Terra, que eu já comentei com vocês, e dele eu quero chamar a atenção para uma coisa, que é a função social da terra. Eu estou me desentendendo aqui com o PowerPoint, pessoal. Lá no Estatuto da Terra diz o seguinte: é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social na forma desta lei. Função social, gravem, anotem, função social. Já falei sobre função social da cidade para vocês. Agora eu estou falando da função social da terra. O que é isso? De acordo com o Estatuto da Terra, significa que a propriedade cumpre a função social se favorece o bem-estar. Olha essa palavra mágica aqui que nós já vimos desde lá do tema cidadania. Dos proprietários e dos trabalhadores. Mantém níveis satisfatórios de produtividade. Assegura a conservação dos recursos naturais. E observa a legislação trabalhista. Olha que coisa bonita a função social da terra. Então, a terra deve cumprir com o bem-estar de quem dela vive com dignidade. Aquela pessoa que vive com dignidade do ponto de vista do trabalho, aquela pessoa que vive com dignidade do ponto de vista ambiental.
Em 1988, a nossa Constituição Federal não abandonou a perspectiva da função social. Ela tem isso reiterado na Constituição. Lá no artigo 186, diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, ou seja, a nossa Constituição reforça a previsão que já estava lá no Estatuto da Terra. Para encaminhar nossa aula para o final, eu trago aqui mais uma charge para que vocês reflitam, dialoguem comigo. Percebam que nas placas nós temos uma família do lado de cá do cerco, né, do cercado. Do lado de lá nós temos várias placas dizendo, né, Silva Filho, Silva pai, Silva Júnior, Silva avô, Silva bisavô, Silva neto, ou seja, se a terra é do Silva, né, historicamente era do Silva, passando de geração para geração do Silva. Propriedades do senhor todos da Silva. Aí o garoto pergunta aqui para o seu pai: mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Que provocação é essa, pessoal? É a provocação que vem lá dos nossos direitos fundamentais, do direito à propriedade. Olha que direito maravilhoso que nós temos. E a gente discute ele desde lá do tema cidadania, um grande direito fundamental, um direito civil que o Estado deve proporcionar aos seus cidadãos. Então, todos têm direito à terra. Por que essa família não tem a terra deles? Então, aqui eu vou encerrar a nossa aula pedindo que vocês acessem aos links que eu estou postando aqui no AVA, links complementares, com vídeos da Repórter Justiça, que vai falar sobre a temática da reforma agrária, assunto que nós vamos abordar no nosso próximo encontro, são 3 vídeos curtos, de 8 minutos mais ou menos, que vão abordar este tema no Brasil. E a partir das informações destes vídeos curtos, a gente vai dar sequência na nossa aula da semana que vem, ok? Um abraço a todos e bons estudos. Até mais.